Boa tarde a todos. Estamos mais uma vez aqui nessa tarde de estudos na nossa Casa do Caminho, na página do YouTube, agradecendo a oportunidade do plano espiritual. Vamos fazer uma breve oração. Amado Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Herman, nosso muito obrigado por estar mais uma vez aqui em teu nome, em nome de Deus, realizando o estudo do Livro dos Espíritos do nosso sábado. Que possamos ter um bom estudo, que o plano espiritual nos intua, nossos mentores, nos ajudando a melhor compreender a lei divina, as leis morais e a perfeição moral. Graças a Deus. Então vamos continuar no capítulo da perfeição moral, né? Que é a parte terceira, né? Capítulo 12 do nosso Livro dos Espíritos. Meu nome é Ricardo Igreja, tudo bem, gente? Bom revê-los. É o último capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos das Leis Morais. Então a gente já viu todas as leis morais, né? E vamos desencadear na perfeição moral. Porque uma vez apreendida essas leis morais, nós caminhamos para a perfeição moral, né? E vamos dar seguimento ao capítulo falando das paixões e do egoísmo. Tema bastante atual, né? Aliás, sempre atual para a gente que vive no mundo de expiações de provas, as paixões e o egoísmo. Então vamos da pergunta 907 à pergunta 917 com a nota de Kardec e o comentário do espírito Fenelon. Então vamos lá. Paixões. Já que o princípio das paixões está na natureza, será ele um mal em si mesmo? Então, quer dizer, quando ele pergunta isso, ele diz que o princípio das paixões está na natureza. Primeiro, ele faz uma afirmação. E de fato está. Mas de que paixão ele está dizendo? Né? A paixão, vamos conceituar segundo Pagano Júnior, nosso dicionário, né, de filosofia espírita. Vamos lá. Paixão, do latim passione, sentimento de apego levado a um alto grau de intensidade, sobrepondo-se à lucidez e à razão. Amor ardente e cego, inclinação afetiva e sensual intensa, afeto dominador e cego, obsessão. Aí ele vai no item 2 e coloca entusiasmo muito vivo por alguma coisa, a expressão de sensibilidade ou de entusiasmo do artista que se manifesta numa obra de arte, calor, emoção. Então há dois tipos de paixão. A paixão que é um entusiasmo vivo por alguma coisa e a paixão que é uma obsessão, é um vício, né? É um abuso daquilo ali. Aí ele vai dizer para a gente exatamente isso na resposta. Não, a paixão não é um mal em si mesmo. A paixão está no excesso acrescentado à vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem levá-lo a realizar grandes coisas. É o abuso que delas se faz que causa o mal. Então a gente vai na 712 do Livro dos Espíritos, né? E que fala para a gente, o capítulo 5º, Gozo dos Bens Terrestres, está dizendo para a gente, nesse capítulo, o item Gozo dos Bens Terrestres, no capítulo Lei de Conservação. Com que objetivo Deus pôs um atrativo nos gozos dos bens materiais? Para incitar o homem ao cumprimento de sua missão e também para experimentá-lo através da tentação, desenvolvendo através da tentação a sua razão, que deve preservá-lo dos excessos. Então, quer dizer, aqui ele está falando da paixão, que é um estímulo bom para o homem, que é um estímulo necessário, né? É o móvel do progresso, né? Como dizem, né, alguns autores de espírito, são as molas da alma. Então você precisa daquilo ali para você viver, para você satisfazer necessidades, né? É o uso dos gozos materiais. Então eu tenho paixão por trabalhar, eu tenho paixão por arte, eu tenho paixão por música, eu tenho paixão por natureza, eu tenho paixão por animais, eu tenho paixão pelo meu filho, eu tenho paixão pela minha família. Eu tenho paixão pelo meu trabalho, o que eu trabalho, eu tenho paixão pelo direito, por exemplo, a minha área, tenho paixão pela engenharia, pela medicina. Ok, isso é necessário para satisfazer meus gozos materiais, para eu melhor trabalhar, para eu correr atrás de um objetivo, né? A matéria é necessária, o uso e o gozo da matéria é necessário. A gente tem que intelectualizar a matéria. Mas o apego excessivo a essa matéria é que dá e vai gerar as más paixões.
E aí na 908 ele vai definir um limite entre essas más paixões e as paixões boas, como ele mesmo coloca na pergunta. As paixões são como um cavalo que é útil quando é dirigido, mas que se torna perigoso quando é ele quem dirige. Então, quer dizer, quando a paixão lhe dirige, você já perdeu o controle, já perdeu o bom senso, já perdeu o seu próprio até livre-arbítrio. Ela se torna perniciosa desde o momento em que deixar de poder governá-la. Então essa figura do cavalo é muito pertinente que Kardec faz. Então esse sentimento natural, a necessidade de viver encarnado, de estar intelectualizando a matéria, usando da matéria, eu tendo paixão por alguma coisa da matéria, eu gosto de comer bem, eu gosto de viajar, por exemplo, ok. Mas se eu pego aquilo num sentimento de intensidade, de apego àquilo ali, por exemplo, eu gosto de futebol. Mas eu gosto tanto, tanto, tanto que eu vou brigar com o outro, nunca vou me entender com outro torcedor. Então eu vou ficar fanático por aquilo. Então isso aí já deixa de ser uma situação de estímulo de alguma coisa da matéria e torna-se algo que ultrapassa a lucidez, a razão, num alto grau de intensidade. Aí torna-se pernicioso, como nos fala a resposta do Livro dos Espíritos. Porque as paixões elas vão aumentar as forças do homem, vão fazer com que ele corra mais atrás de se conservar, de realizar o progresso, até material, ao progresso científico também, a paixão pela ciência, pelo conhecimento, por buscar uma meta, né? São desígnios da providência, mas uma vez que ela é levada ao extremo, ela pode se tornar uma obsessão. E aí, né, a gente lembra até do rock nacional, que é uma paixão minha, o rock, né? E a música nacional, os compositores do rock dos anos 80 tinham muitas considerações importantes que eu vou trazer hoje aqui. Então, por exemplo, o nosso Cazuza, né, o compositor, dizia na música exagerado, jogado aos seus pés. Então, por exemplo, ele já retratava ali a paixão excessiva daquele cara, né, que ultrapassa a lucidez, a razão com aquilo que ele gosta. E ele era um exemplo bem grande disso, né? O nosso Frejá, que era o guitarrista do Barão Vermelho, junto com o Cazuza, tem uma música, né, Amor para Recomeçar, que ele coloca assim: eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também, e que você diga a ele pelo menos de uma vez quem é mesmo o dono de quem. Então, quer dizer, aqui é exatamente a questão do cavalo, da analogia que Kardec nos faz contra as más paixões. Então, quem é dono de quem? O dinheiro é meu dono ou eu que comando o dinheiro? Eu que uso o dinheiro para o bem, eu que uso o dinheiro para o progresso? O dinheiro já está me usando, me controlando de tal forma que eu passo da lucidez, da razão, me torno egoísta, me torno orgulhoso, me torno cruel, vaidoso. Então, o workaholic, aquele viciado no trabalho também, a que ponto eu estou viciado no trabalho a ponto de deixar de lado minha família, deixar de lado o descanso, o repouso, né? O trabalho importante mas já há aqueles que se dedicam tanto ao trabalho para conquistas materiais que acabam esquecendo até propriamente da família. Eu gostar de comida, até que ponto aquela comida está me trazendo, né, uma dificuldade até para o meu corpo físico, né, o excesso dela, uma doença, o fanatismo por ídolos da música pop, do rock, ou de artistas que forem, até que ponto aquilo está me deixando de eu participar de atividades outras, por políticos, de fanatismo que a gente vê hoje muito no Facebook por políticos, seja A, seja B, de centro, de esquerda, de direita, né? A gente está lá fanático, a gente está lá correndo atrás de tudo que eles falam ser correto e não ter um senso crítico, ou ficar defendendo e brigando com o outro, com o irmão na rede social. O futebol, como eu já ilustrei antes, né, que traz até brigas difíceis de morte, até entre torcedores. Então a paixão excessiva também pode se dar também da mãe que não vê defeito no filho, os pais que não veem defeito no filho e vão defendê-lo ainda que ele faça coisas erradas. Então, o que aproxima o homem da natureza animal acaba sendo, ele para no comentário para a gente, transformando-se numa má paixão. Por exemplo, a questão do sexo, você uma pessoa muito viciada no sexo, todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal já vai dar uma predominância do espírito sobre a matéria e vai se aproximar da perfeição. Aí você já tem um limite melhor para essa questão da paixão. Dr. Bezerra de Menezes diz que a maledicência, o rancor e a vingança são paixões
um trio de paixões que acompanham muito a criatura encarnada, né? E a gente vai na 909, o homem poderia sempre vencer seus maus pendores através de seus esforços? Olha a resposta para a gente, sim, e algumas vezes através de pequenos esforços de a vontade que lhe falta. Que pena, são tão poucos que se esforçam. Então, pequenos esforços, olha só como ele coloca para a gente. E onde ele coloca para a gente também que a vontade é a maior potência da alma. Então, o espírito tem um atributo da vontade. Se ele se determinar com pequenos esforços a vencer esses maus pendores, ele já vai estar no caminho dessa perfeição moral, né? A 910. O homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar suas paixões? Então a gente sempre tem também a ajuda dos espíritos, o intercâmbio espiritual, para nos ajudar com isso. Então na Terra a gente trabalha as paixões, a gente desenvolve virtudes, como até foi falado no estudo anterior, né, o que é a virtude, né, o que é o vício, e a paixão é um vício, né, o que vai nos tornar imperfeito por fim a que nos destinamos, assim como um objeto tem um vício que torna ele defeituoso, nós também temos nossos vícios que nos tornam imperfeitos para o fim a que nos destinamos, que é a felicidade. Então, na Terra nós trabalhamos esses vícios, trabalhamos as más paixões, trabalhamos nossas paixões de melhor aprendemos. E o plano espiritual, né, é o melhor lugar para se viver. E os espíritos estão nesse intercâmbio conosco para nos ajudar a desenvolver isso melhor, né, na Terra mesmo, já encarnado. Aí ele diz assim: se ele reza a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, certamente que os bons espíritos virão em seu auxílio, pois esta é a missão deles. E faz uma remissão à pergunta 459, que trata da influência oculta dos espíritos nos nossos pensamentos. Então, por sua vez, nós temos sempre que estar ligados com o plano espiritual, com nossos mentores, para a gente combater melhor esses malvícios, né? Essas paixões, malvícios não, né? Essas más paixões e esses vícios. Uma pessoa que faz isso muito bem era Benjamin Franklin, né? Patrono lá da independência americana, né? Um dos grandes pais da pátria americana, inventor também político, diplomata. As 13 virtudes de Benjamin Franklin é uma coisa muito interessante que ele fazia, né? Em 1726, com 20 anos, Benjamin Franklin criou um sistema para desenvolver seu caráter. Então, já trabalhando na Terra, espírito encarnado, a questão das virtudes, a questão dos vícios, a questão das paixões, para deixar de lado os maus pendores. Em sua autobiografia, Franklin listou as 13 virtudes abaixo: temperança, silêncio, ordem, resolução, frugalidade, indústria, sinceridade, justiça, moderação, limpeza, tranquilidade, castidade e humildade. A última humildade, ele dizia assim: imite Jesus de Sócrates. Olha só como ele era sábio, né? E dentre essas virtudes, o que ele fazia? Ele fez um caderninho com todas elas, né? E colocou, né, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, quase como aquele cartãozinho de loteria que tinha antigamente, né? Loteria esportiva. Ele conferia dia a dia como ele havia se comportado. E ele colocava pontos. E o objetivo era diminuir o número de pontos, indicando uma vida limpa ou livre do vício. Então, em cada carteirinha daquela, indústria, moderação, limpeza, ele colocava os pontos. E esses pontos iam diminuindo, né? Quer dizer, ele não foi moderado, né? Ele não pronunciou palavras de cólera, de raiva, ele já diminuía aquilo ali. Então ele se preocupava em dar um foco também objetivo em cada semana também. Então dessa forma, após 13 semanas, ele veio se preocupado com todas as 13 virtudes e poderia iniciar o processo novamente. Então, olha que coisa sábia, né? Já fazendo um processo de autoconhecimento, né? Nessa carteirinha de virtudes. Aí a 911 diz para a gente: não existem paixões tão vivas e tão irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Não será que há arrastamento irresistível? Não, não há arrastamento irresistível. Já nos diz lá 645 do Livro dos Espíritos. Há muitas pessoas que dizem eu quero, mas a vontade está apenas nos lábios. Querem, mas ficam muito contentes que tal não aconteça. Então aqui quer dizer,
aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual. Não há arrastamento irresistível, como diz a 645. Né? A gente é que fala da boca para fora, a gente ainda está afinizado com alguns sentimentos que não são bons e a gente dá desculpas, né? Dá desculpas para dizer, olha, eu não sou Beto Bezerra, eu não sou Chico, né? E por aí vai, né? A carne é fraca, como dizem muitos, e a gente está ainda muito animalizado, né? E deixa de lado até os pequenos esforços, muito próximos da nossa natureza material, e a gente não se liga com o plano espiritual que está se debruçando sobre nós para combater esses vícios, essas más paixões. Então, o que, a gente precisa para isso? A 912 responde. Qual é o meio mais eficaz de combater a predominância da natureza corporal? Praticar a abnegação. Abnegação e devotamento, né? Então a gente tem que ter um exercício diário, assim como Benjamin Franklin fazia, com a renúncia ao apego material, para a gente tirar o melhor de nós, das nossas virtudes. Vamos lá, vamos então ver um vício que é um dos piores, que é o egoísmo, né? Que é o segundo item desse nosso estudo de hoje. E o egoísmo também temos aqui o estudo em conjunto com o Evangelho. O Evangelho, capítulo 11 e o item 11. Capítulo 11 é amar ao próximo como a si mesmo. E o item 11, ele tem o egoísmo. Item 11, item 12. Né? E é muito legal que essa mensagem do Evangelho é do Emmanuel, né? O guia espiritual de Chico. E até na nota de rodapé fala isso, confirma que é o Emmanuel, o guia espiritual de Chico, por mais de 60 anos. Em Paris, 1861, que escreve então na codificação também. Né? O egoísmo, ele fala aqui no Evangelho, assim como fala na 913 do Livro dos Espíritos. O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, pois atrasa o seu progresso moral. É ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la, a Terra, subir na hierarquia dos mundos. E ele diz para a gente, é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer aos outros, para vencer esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho e negação da caridade. E ele diz, né, que Jesus deu o exemplo de caridade e Pôncio Pilatos, ao lavar as mãos, deu o exemplo de egoísmo, que ele não tinha interesse nenhum naquela situação e via Jesus como justo, mas lavou as mãos e pensou só no seu interesse pessoal de ficar bem com aquele povo que estava condenando Jesus. Então, o egoísmo é exatamente isso, é o interesse pessoal, só pensar em mim. A gente vê a definição de Pariano Júnior, novamente vamos recorrer ao nosso dicionário espírita, e ele diz para a gente sobre o egoísmo. Amor excessivo ao bem próprio, sem consideração ao bem alheio, um exclusivismo que faz o indivíduo referir tudo a si próprio. Então ele leva ao individualismo, é o egocentrismo, amor exclusivo excessivo de si, implicado na subordinação do interesse de outrem, de outra pessoa, ao seu próprio. O Espírito Emmanuel, ao tratar disso no livro Fonte Viva de Chico Xavier, disse o seguinte: se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infaticável da fraternidade e da cooperação. Fonte de todos os vícios, como é a caridade, é o de todas as virtudes. Então, bem coloca Emmanuel para a gente. No 903, ele vai falar que do egoísmo deriva todo o mal. Ele é fonte de todos os vícios, o orgulho, a vaidade, o individualismo, a crueldade, as guerras, toda a dificuldade que assola o nosso mundo ainda de expiações de provas, porque é a chaga da sociedade. É preciso atacar o mal pela raiz, coloca o livro dos Espíritos assim em conjunto com a missão, com a lição do egoísmo do Evangelho. E ele diz assim: o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, quer dizer, ele é contrário ao amar ao próximo como a ti mesmo. A regra de ouro de Jesus, que vem aqui até no capítulo do Evangelho, como o capítulo todo tratando dele, amar ao próximo como a si mesmo, que é o capítulo 11. Daí porque fala também de egoísmo, que é o contrário da caridade, de amar ao próximo, de reconhecer no próximo um irmão, porque você só quer ver seu interesse próprio acima do interesse do outro. E dele vai derivar o individualismo, né? E entre outras questões difíceis para a nossa sociedade, é a grande chaga da sociedade.
contrária à lei de justiça, amor e caridade, que a gente viu nas leis morais também, né? Que estudamos nas leis morais. Agora, estando o egoísmo baseado no sentimento 914 do interesse pessoal, parece bem difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegaremos a consegui-lo? Aí ele pergunta: à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, nós vamos conseguir sairmos desse interesse pessoal de só pensarmos de nós, de pensarmos no outro, pensarmos no próximo. E vamos reformando as instituições humanas, ele diz também, que o entretêm e o excitam. Isso depende de educação. Que educação é essa? A educação dos homens instruídos na universidade, a educação da academia, dos livros, de você ter uma profissão, de você ter um conhecimento, a ciência. Não, não é somente essa. E especialmente não é essa daqui que ele fala. Que existem homens inteligentes, mas extremamente egoístas e cruéis. A gente poderia dar exemplos, inclusive, da história. A gente sempre comenta de Hitler, por exemplo. É só pensar. Essa educação que ele está falando é a educação do conjunto de hábitos adquiridos, a educação moral, a educação que Pestalozzi, mentor de Kardec no Instituto Verdun, lhe ensinou. Então, quer dizer, aí a gente volta também a 685, a nota de Kardec, que fala para a gente sobre essa questão da educação a que ele está se referindo aqui. Então vamos lá, ele diz assim: a nota de Kardec fala: há um elemento que quase não se faz pesar na balança, sem o qual a ciência econômica não passa de uma teoria, é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Tampouco a educação moral através dos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres, que incute hábitos, pois a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Então é dessa educação que está sendo falada, a educação moral. Aqui se refere à questão 685, a nota de Kardec, que a gente pode botar até como remissão aí nessa pergunta 914. Então a gente lembra até dessa educação moral empreendida até pelo próprio Benjamin Franklin, naquele exercício das 13 virtudes, né? Ele fazendo uma reforma íntima, um autoconhecimento, né? Vamos de 915. Sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não será sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? É certo que o egoísmo é o vosso maior mal, mas ele se deve à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra, e não à humanidade em si mesmo. Então, devido à Terra ainda ser um mundo de expiações de provas, dentro da escala dos mundos, né, a gente tem essa situação. Não tendes na Terra nenhum homem isento de egoísmo e que pratique a caridade, eles existem em um muito maior número do que imaginais, mas deles pouco conheceis. Por quê? Porque o mal, ele é audaz, né? O bem é tímido. E a gente, né, o bem, ele não dá tanta notícia quanto o mal. Basta a gente olhar aí, né, no mundo atual, as situações todas, se a gente liga a televisão e vê, né? Apesar da gente ter necessário respeito à situação da pandemia, de se cuidar, de ter o isolamento, tudo isso, é uma questão muito interessante. A gente tem que se informar e tudo mais, mas o excesso de informação daquilo também nos traz um certo mal. Às vezes você liga, está sempre sendo falado as notícias de quem morreu, da situação da pandemia está avançando, isso, aquilo, outro. É óbvio que a gente tem que ficar informado, tem que ter um momento para isso. A gente vê que às vezes poucas notícias de quem está ajudando o outro, dos grupos de solidariedade, daqueles que estão nos hospitais dando alimento, dando comida para os médicos. E aí eu sempre ligo no RJTV. No RJTV tem esse momento e a gente até se emociona porque a gente vê ali uma esperança, uma fé que a gente vai sair daquilo ali, que a humanidade também tem seu lado bom, não apenas aqueles que desrespeitam o isolamento, que estão na praia, aos montes. Daí um exemplo claro de egoísmo, né? As pessoas estão lá na praia sem máscara, estão desrespeitando o isolamento daquele que está se sacrificando e está pensando assim: poxa, eu tenho que ir no trabalho, aqui no transporte público, o camarada está na praia ali. Então, quer dizer, há também aqueles que estão lá ainda aos hospitais dando comida, alegando os médicos, alegando as pessoas doentes, que aqueles que estão fazendo cestas básicas para aqueles que não têm o que comer nesse momento, né, pela crise. Então isso, o bem às vezes ele não dá tanta notícia quanto o mal, é o que ele está dizendo para a gente aqui. E a gente está se caminhando para o final do estudo, então vamos vendo aqui, né? A 915 então falava para a gente da nossa inferioridade, por vivermos no mundo de expiações de provas, estávamos muito próximos ainda da animalidade, dessas más paixões, tendo o egoísmo ainda como essa chaga da sociedade.
A metade do final da do 915 vai falar isso que a gente falou, do bem ser time e do mal audaz. E a gente, para concluir esse raciocínio, né, a gente vê que o bem precisa de movimento. Ao mal basta a gente ficar inerte, não fazer nada. Né? 916 vai dizer assim: o egoísmo, longe de diminuir, aumenta com a civilização, que parece excitá-lo e mantê-lo. Como a causa poderá destruir o efeito? Então, quer dizer, parece que aquilo está aumentando, né, com a civilização, com as necessidades fictícias que a própria civilização cria, né? Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Seria preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que se compreendesse a necessidade de extirpá-lo. Quando os homens se tiverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos. E aí tem um livro que é o Transição Planetária, do nosso Divaldo Franco, que fala, né, que os egoístas serão retirados da Terra regenerada. E as instituições reformadas vão ter o sentimento de solidariedade, o forte será o apoio do fraco, o opressor, né, e não o opressor do fraco, e não verão mais homens a quem falte o necessário, todos praticarão a lei de justiça. Então é preciso que o mal, né, exista em excesso no momento para a gente não querer mais ele. E a gente separar o joio do trigo. Né? Existe a questão do escândalo, é preciso que venha o escândalo, mas já é de quem trouxer o escândalo, já nos diz o Mestre Jesus na passagem evangélica. E finalmente a 917, qual é o meio de destruir o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo, que se origina da influência da matéria de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, muito animalizado ainda, não pode libertar-se. Tudo concorre suas leis, sua organização social, sua educação. Por isso a necessidade da reforma da educação, das nossas instituições, das nossas leis, da nossa filosofia, nosso conhecimento, nosso modo de viver, de agir mesmo. E o autoconhecimento é mais do que necessário, né? Que ele seja uma base também para a nossa reforma íntima. Então, a gente vê aqui, né, que não é fácil, mas a gente está no caminho, a gente está aprendendo, a gente está vivendo situações de aprendizado, até nesse momento com a pandemia, da gente largar de lado o individualismo, se sacrificar, né, aquele que pode se manter em casa, ficar em casa, aquele que está conseguindo trabalhar de casa, aquele que não pode, a gente poder dar todo o apoio também. Assim como também muitos governos pelo mundo estão procurando dar, né? Os países da Europa já fizeram. Né? Então, esse meio da educação, dos homens instruídos, não basta. A gente já falou aqui, né? Precisa ser inteligente, não basta, né? Você ter o conhecimento científico, a gente tem até a questão, a gente vê muito o filho do pobre, o filho do rico, né? Muitas vezes, às vezes, o filho do pobre, né, ele se comporta melhor num determinado ambiente que o filho do rico. Então, não é a questão da riqueza, dar o conhecimento. Na questão da riqueza que vai diminuir os maus pendores, os vícios, as más paixões. Então temos que levar nossos filhos no centro, né, da educação moral desde de pequeno, fazer o culto do lar com eles. Porque essa é a educação moral, porque nesse momento a gente tem que levar eles pelo braço. Eles não têm escolha, vamos dizer assim, né? Tá com a gente, somos pais. Depois eles escolhem se eles querem ser espírita ou não. Importante a gente dar a educação moral que vai ser a base para eles no futuro. Sheila até fala para a gente não tratar os filhos como reis e rainhas. A instrução moral é falha neles ainda. Então nós precisamos, eles vêm daquele modo bonitinho para a gente, né, que a beneficência divina nos dá, né, como anjinhos puros, para a gente poder incutir neles valores morais. Então vimos aqui que o egoísmo é a fonte de todos os vícios, assim como a caridade de todas as virtudes. E falamos também nas paixões. Paixões como estímulo a alguma coisa a fazer, e as más paixões como uma obsessão, um apego à matéria. Qual é a maior paixão de Jesus? A maior paixão de Jesus somos nós. Olha como ele não é egoísta, ele pensa sempre na gente, né? E qual é a nossa paixão? Então vamos ficar com essa reflexão no estudo da tarde de hoje, agradecendo aos amigos a paciência, né? E por estarmos aqui juntos, né, por meio dessa tecnologia, que possamos ter uma boa semana, se despedindo de todos, agradecendo. Muito obrigado, tchau, até a próxima.